Aí. Preparando a transmissão. Começando em 3. Começou. Ok. Bom, boa tarde a todas, a todos que estão nos acompanhando pelo canal do SEBRAP no YouTube. Eu sou Arilson Favaretto, pesquisador do SEBRAP, coordenador de seminários da casa. Então, quero dar as boas-vindas a vocês que estão nos acompanhando em mais um desses seminários. A gente hoje tem uma discussão sobre o tema cenário político no contexto da pandemia. É o terceiro seminário, né, que o SEBRAP organiza desde que nós entramos, né, nesse momento delicado da vida pública do país, marcada pelo contexto da pandemia do coronavírus. Nós realizamos nas últimas semanas já um seminário sobre desigualdades na saúde e a pandemia. Realizamos alguns dias atrás um outro seminário desse mesmo tipo sobre o cenário econômico no contexto da pandemia, e hoje a gente se dedica, então, ao tema do cenário político. Nós vamos ter uma discussão de aproximadamente 1h30 a 2 horas, né, com colegas destacados que discutem bastante esse tema. Então, eu queria começar agradecendo a presença, né, e o aceite de participar desse debate conosco dos nossos colegas Conrado Gubner Mendes, Ângela Alonso, Marcos Nobre e a professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, que vai fazer a coordenação. Antes de passar a palavra para a professora Maria Hermínia, pesquisadora sênior do SEBRAP, que vai coordenar esse debate, eu queria só lembrar a vocês que essa série de seminários, todos os seminários que a gente promove no SEBRAP, eles ficam disponíveis também posteriormente online. Então, aqueles que eventualmente quiserem acessar os debates que nós realizamos já nas semanas anteriores, eles estão disponíveis. Vocês podem acessar tanto pelo canal do SEBRAP no YouTube, como também na página do SEBRAP na internet. E gostaria de avisar vocês também que nós devemos continuar com uma programação ao longo das próximas semanas, né? Os temas ainda estão sendo definidos, mas a gente deve ter pelo menos um debate nas próximas semanas sobre os impactos da pandemia nas periferias. Devemos ter também um outro debate sobre uma iniciativa da qual o SEBRAP vem participando, vem encabeçando agora recentemente, que é a Rede de Pesquisa Solidária. Né? Se trata de uma rede que envolve outras 3 organizações além do SEBRAP, né? A Universidade de São Paulo, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas e o Núcleo de Informação e Coordenação da .br. Uma rede de pesquisa que vai estar, ao longo das próximas semanas, monitorando impactos das políticas públicas que estão sendo adotadas também nesse contexto da pandemia. Então, com esse conjunto de iniciativas, né, seja a rede de pesquisa solidária, seja as contribuições que os vários pesquisadores da casa têm produzido nesse período, e também com essa série de debates, a gente vem tentando dar a contribuição da casa, dar a contribuição do SEBRAP para esse momento tão delicado da vida pública do país. Esse é um dos traços, né, marcantes da história do DNA do SEBRAP, e a gente, então, por meio desses instrumentos, tenta manter essa nossa forma de participação e de contribuição com o debate público no Brasil. Então, esses são os recados que eu queria deixar. Um último detalhe, com relação especificamente à rede de pesquisa solidária, eu convido vocês também a ficar atentos aí nos canais de divulgação do SEBRAP. Provavelmente nos próximos dias nós vamos ter o website e os boletins começando a ser publicados. Então, você pode acompanhar todas essas atividades que eu mencionei pela página do SEBRAP, pelo Twitter e pela página do SEBRAP também no Facebook. Praticamente em todas as mais importantes redes sociais, o SEBRAP está presente. Então, mais uma vez, obrigado a todos, obrigado aos nossos convidados, obrigado, Maria Hermínia. Passo, então, a palavra a você para coordenar o debate.
Boa tarde, é um prazer estar aqui para discutir, para mais uma rodada dessa discussão do Seminário SEBRAP sobre a conjuntura. O Brasil vive numa situação de alta tensão política há muitos anos, não é? As eleições de 2018 não diminuíram, né, essa tensão, e o primeiro ano do governo Bolsonaro também foi um ano de muito conflito. Não é um conflito muito particular, porque não é um conflito criado pelas oposições ao governo, por quem perdeu as eleições, mas é um conflito que está instalado no coração do governo, não é? Na presidência da República e na forma como o presidente Bolsonaro tem levado adiante a sua política. Nós já estávamos numa situação de bastante tensão e de bastante conflito quando fomos pegos pela pandemia. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer aos meus colegas aqui convidados é: como estamos agora nessa situação de crise, de emergência sanitária? Vou passar a palavra primeiro ao meu colega Marcos Nobre, professor de filosofia da Universidade Estadual de Campinas e presidente do SEBRAP. Marcos, a palavra está com você, você tem que ligar o microfone para poder falar. Olá. É um prazer muito grande sempre a gente fazer esse tipo de encontro, porque é um momento também que a gente vê que todo mundo está bem, que todo mundo está aí na quarentena, em casa, e isso é muito importante. Tentando tomar o desafio que foi colocado pela Maria Hermínia, eu tentaria responder 3 perguntas bastante difíceis. Então, dividiria a questão que a Maria Hermínia me colocou em 3 questões bastante diferentes. Então, a primeira: por que o Bolsonaro fez o que ele fez? A segunda: em que lugar nós estamos do ponto de vista da política e quais seriam as perspectivas que nós temos na situação atual? Então, quanto à análise política, a gente sempre evita qualificações das pessoas como desequilibradas ou como irrazoáveis, etc. Não é? Então, a gente tem sempre que buscar uma racionalidade na ação do outro, mesmo que seja muito difícil. Então, o que eu acho que, em termos objetivos, o Bolsonaro fez, desde que ficou evidente que a pandemia ia atingir o governo dele em cheio, ele fez um movimento de se recolher ao núcleo mais fiel da base de apoio dele. Então, nós sabemos pelas pesquisas que, desde março de 2019, o apoio social que tem o Bolsonaro junto ao eleitorado é de aproximadamente 1/3. Né? Nós não temos ainda pesquisas que tenham medido, de fato, o efeito da pandemia, mas sempre girava em torno de 1/3 esse apoio. A impressão que dá é que ele está abrindo mão de parte dessa base de apoio de 1/3 e se recolhendo à base mais fiel de apoio que ele tem. Né? Essa base mais fiel de apoio, a gente tem um exercício que foi feito pelo Datafolha em setembro do ano passado, que tentava qualificar um pouco esse terço, né? Quer dizer, quantos são apoiadores que eles chamam apoiadores heavy mesmo, apoiadores duros do bolsonarismo, aqueles que são menos entusiastas e os menos ainda, né? E desse exercício feito pelo Datafolha, resultou que 12% do eleitorado, de fato, são bolsonaristas raiz, vamos dizer. E a impressão que eu tenho é que foi exatamente isso que ele fez. Quando ele viu o que essa pandemia ia causar, ele resolveu se recolher para essa base
firme, esse núcleo duro de apoio dele. Para quê? Justamente para evitar o impeachment, né? Bolsonaro tem duas preocupações desde que ela assumiu. A primeira é evitar o impeachment e a segunda é se reeleger em 2022. E o fato dele ter se apoiado nesse terço significava essas duas estratégias. Esse momento é um momento altamente defensivo para ele. Então, ele está mais preocupado em preservar o mandato do que com a eleição de 22, porque só preservando o mandato é que ele vai poder ser candidato em 22. Não é? E esse movimento dele é significativo que ele tenha quebrado o isolamento indicado por todas as pessoas razoáveis no mundo. Né? Nós sabemos que o Bolsonaro faz parte dos 4 líderes mundiais que negam a pandemia. Quer dizer, não chega a ser uma novidade, mas é quase um recorde. Né? Ele foi se encontrar com quem? Com a base de apoiadores que estava fazendo uma manifestação contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal em 15 de março. Então, essa é a base bolsonarista heavy, a base bolsonarista, o núcleo duro dele. E por que eu acho que ele teve que fazer isso? Ele teve que fazer isso porque ele tinha uma tática, que sempre foi uma tática antissistema, de governar sem governar. Né? Bolsonaro, como todos os líderes populistas autoritários, quando chegam ao poder, ele é um parasita político. Né? Então, esse tipo de líder vive do fato de que os serviços públicos continuam a funcionar, bem ou mal, porque existe um Estado organizado funcionando, e o funcionalismo público, o serviço público, continua prestando esses serviços, e, ao mesmo tempo, ele ataca esse mesmo Estado que funciona como sendo o sistema. Então, esse é uma espécie de caos permanente. Então, ele luta contra as instituições dentro das instituições. Então, coloca um ministro no meio ambiente que destrói o meio ambiente. Tá? Coloca uma pessoa para dirigir uma fundação antirracista que diz que não existe racismo no Brasil. Então, essa é a estratégia sempre. Né? Essa estratégia não funciona mais quando você tem uma pandemia, porque daí o sistema, né, entre aspas, precisa funcionar. Ele precisa funcionar e precisa funcionar num nível muito mais elevado ainda do que ele funcionava antes. Né? Então, esse é um problema. Como é que você adapta esse tipo de tática a uma situação de emergência? Então, o que eu acho que o Bolsonaro fez foi permitir que o sistema, de alguma maneira, se reorganize, e de alguma maneira, de uma maneira bem realmente ínfima. Né? A gente sabe a enorme insuficiência das medidas que foram tomadas, mas ele permitiu que isso se reorganizasse, ao mesmo tempo que ele ataca esse sistema reorganizado. Então, eu acho que assim ele funcionou. Por quê? Porque, do ponto de vista desse núcleo duro de apoio, se ele passasse a gerir o sistema, ele perderia esse grupo, que é um grupo que justamente tem a sua identidade na luta contra o sistema. A situação atual mostra, então, a meu ver, que ele está achando que vai ser reduzido a esse núcleo duro de apoio, e é com esse núcleo que ele vai governar a partir de agora. A impressão que dá é que ele viu uma grande vitória pessoal na demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta. Ou seja, a ideia de que ele virou o jogo, que ele estava acuado e que agora ele está na ofensiva. Isso a gente nunca sabe se é verdade ou não, porque o jogo de cena com o Bolsonaro é o que sempre a gente vê. Então, se a gente for pensar nesses termos, nessa ideia de que ele está dando uma virada e está dando a volta por cima e tal, em que condições nós estamos? Ele está numa condição em que ele resolveu, logo em seguida de demitir o ministro Mandetta, atacar frontalmente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de uma maneira como ele não tinha feito até agora. E o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre fizeram uma nota conjunta duríssima, nunca tinha acontecido isso, e o presidente Rodrigo Maia, ele vai, então, tanto a CNN Brasil quanto a Veja, para responder a Bolsonaro. Então, nós estamos numa situação de extrema tensão. Nós nunca tínhamos chegado a esse grau de tensão, especialmente no meio de uma emergência. Então, é uma situação muito, muito delicada. E, por isso, a gente tem que pensar
as possibilidades futuras também, né? O que nos é dado numa situação como essa? Bom, se acontecer de fato de Bolsonaro ter o seu apoio reduzido a esse grupo que é o núcleo duro de apoio dele, e se esse núcleo duro de fato tiver esse tamanho próximo a 12%, isso significa que uma das condições teoricamente está dada para que ele seja afastado, não é? Para que haja um processo de impeachment. Agora, quais seriam as outras condições para esse impeachment? Bom, primeiro, a gente sabe que esses 12%, se forem 12 mesmo, e se ele for reduzido a isso, que esses 12% são 12% muito aguerridos, são 12% que lutam com todos os meios, e nós sabemos com meios violentos, que têm exércitos digitais impressionantes, uma organização no mundo digital muito impressionante. Então, essa é a primeira dificuldade. Para enfrentar um exército como esse, embora seja um exército bem menor do que um terço, vai precisar de muita maioria do outro lado. Ou seja, você precisa ter uma maioria esmagadora a favor do afastamento do presidente, para que você possa, passar do período agudo da pandemia, quando tiver alguma institucionalidade presencial, você poder colocar, de fato, a possibilidade de que Bolsonaro seja afastado. Para isso, é preciso se formar uma maioria esmagadora, algo como 2/3 ou mais a favor do afastamento dele. E essa maioria esmagadora não vai se formar de maneira automática. Quer dizer, não é porque o apoio ao Bolsonaro vai ser reduzido, e a minha impressão é de que vai ser reduzido, que vai se formar automaticamente uma maioria a favor da saída dele. Essas duas coisas não estão ligadas. Então, precisa ter, de fato, um movimento da sociedade para construir essa maioria, que seja uma maioria capaz de produzir o afastamento do presidente. Eu acho que razões não faltam, né? A irresponsabilidade dele é máxima, né? Em todos os sentidos. Colocou o país em risco, não preparou o país para essa crise e continua ameaçando a nossa segurança e as nossas vidas. Então, como é que vai se formar essa maioria de 2/3? A única maneira é se, na base da sociedade, nas pessoas, a gente parar de fazer o jogo de culpar os outros ou tentar achar culpados para o que aconteceu, né? Então, você pode culpar o PT, pode culpar o governo Dilma, pode culpar o golpe de 2016, pode culpar o governo Temer, pode culpar as elites, pode culpar grupos religiosos. Se a gente continuar procurando culpados, isso não vai acontecer. Só vai acontecer, de fato, se tiver um entendimento amplo entre forças de direita e forças de esquerda do campo democrático em torno de um acordo que seja um acordo não apenas para remover Bolsonaro, porque isso é irrelevante. Se você remove o sintoma e a causa continua, nós não vamos conseguir avançar. Então, o que nós temos é que produzir um grande acordo de regeneração da democracia brasileira, que está em crise desde junho de 2013. Né? Ela está em crise desde lá, e nós temos que produzir novos acordos, novas regras de convivência política, novas regras de competição política, e esse impeachment só vai ser possível se ele fizer isso. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, em outras palavras, se a sociedade decidir que nós devemos caminhar na direção do afastamento do presidente, quando isso for possível, o sistema político vai ter que caminhar numa direção do impeachment do ex-presidente Fernando Collor. Ou seja, quando se forma uma grande maioria a favor da deposição do presidente e quando o próprio sistema político se coloca de acordo sobre como deve ser a transição. Então, são requisitos muito exigentes. Não é? Não estamos falando de um acordo eleitoral, não estamos falando de um acordo de composição de governo, mas estamos falando de algo muito mais amplo. Quer dizer, se isso não acontecer, eu acho que não existe a possibilidade de que Bolsonaro seja afastado, e daí nós viveremos mais de 2 anos e meio em crise permanente, em um estado de caos político que raras vezes, eu acho, aconteceu.
Então, a gente imagina que a gente está já na desgraça, mas a desgraça pode ser sempre pior. Então, para terminar, eu queria dizer que tem duas possibilidades aqui que não são essas, de encarar o impeachment como uma coisa ampla, como foi o impeachment de Collor, não como foi o impeachment de Dilma Rousseff, em que você teve uma parte do sistema político querendo entregar a outra para os leões para ver se salvava a própria pele. Né? Isso não pode ser isso, não pode ser uma divisão interna a esse ponto. Né? Então, mas tem duas coisas que podem acontecer também. Pode acontecer que uma parte da direita democrática continue achando que pode usar o Bolsonaro, para passar as suas pautas econômicas. Se isso acontecer, pode esquecer, porque o acordo não vai acontecer. A outra coisa é a esquerda achar que o impeachment é uma tática meramente eleitoral. Né? Ou seja, eu vou ao impeachment justamente para unir as minhas tropas, mas eu não vou tentar fazer nenhum acordo com a direita democrática, e não fazendo o acordo com a direita democrática é muito simples, o recado que você está mandando é o impeachment não é para valer, eu quero escolher o Bolsonaro como meu adversário no segundo turno em 2022. Então, esses dois caminhos seriam caminhos que dariam a continuidade do colapso institucional que a gente vive desde 2013. Então, é claro que é difícil, numa situação que a gente está, de isolamento social, que conversas como essa não aconteçam. Mas elas têm que começar, tanto na base da sociedade quanto no sistema político. Então, para mim, ficou claro que, politicamente, essa crise mostrou que o Bolsonaro perdeu a autoridade para continuar a ser presidente. Isso, para mim, é claro, mas, ao mesmo tempo, as condições para que ele seja afastado não estão dadas, porque exigem uma convergência muito ampla. E, se a gente quiser que essa convergência aconteça em algum momento, as conversas vão ter que começar desde já. Então, essa seria minha contribuição para o começo da nossa conversa. Obrigado. Bem, eu vou passar a palavra agora para Conrado Hubner Mendes, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Conrado, onde estamos? Bom, boa tarde. Obrigado, Maria Hermínia. É um prazer estar com vocês todos aqui, Arilson, Marcos, Ângela. Bom, eu tinha rabiscado uma apresentação que antes de falar especificamente sobre o que eu posso chamar, a gente pode chamar de vias de contenção ou mesmo de remoção do Bolsonaro, eu ia um pouco mapear aquilo que a gente pode chamar da ameaça de escalada autoritária, né? Para entender o que mudou e o que permanece no contexto da pandemia e talvez na pós-pandemia. E aí, em seguida, eu entro naquilo que podem ser as vias para redução de danos nesse contexto. Podem envolver uma tentativa de neutralização e contenção de Bolsonaro, coisas que o Marcos também já vem falando bastante, ou mesmo, finalmente, a remoção de Bolsonaro e as instituições que podem encaminhar para isso. O Marcos já fez essa distinção, mas de qualquer modo, acho interessante da gente ter no radar dois tipos de ameaça autoritária que o contexto da pandemia traz. Um é a ameaça autoritária Bolsonaro, por assim dizer, que é uma ameaça autoritária com a qual a gente vem vivendo já desde a sua eleição, mas e isso tem se discutido no mundo inteiro, tem uma ameaça autoritária que a gente pode chamar de extra-Bolsonaro, ou mesmo pós-Bolsonaro, que tem a ver com esse regime jurídico constitucional muito excepcional que as condições de uma epidemia criam, seja fora, seja dentro dos marcos formais da democracia, né? Então, o que eu estou chamando de ameaça Bolsonaro é uma ameaça que envolve Bolsonaro propriamente dito, não é uma ameaça genérica do bolsonarismo, que eu acho que é um desdobramento, mas acho importante manter essa distinção. Então, a ameaça Bolsonaro pré-pandemia, ameaça autoritária pré-pandemia, que a gente vivenciou e que já promoveu danos razoáveis nas instituições,
ela mudou bastante de figura. Agora acho que aquela ameaça autoritária com a mudança do quadro que o Marcos descreveu, ela passa e com o enfraquecimento e isolamento do Bolsonaro, ela ganha outra cara. Então, é o que eu chamaria de ameaça autoritária na pandemia, né? Durante a pandemia. E tem uma coisa que outros países têm acontecido. A pandemia, numa situação de crise dessa, é uma grande janela de oportunidade para avanços e aprofundamentos autoritários. Então, aquelas democracias liberais que já caminhavam isso a passos de conta-gotas, algumas já deram passos muito maiores, como, por exemplo, a Hungria é o grande caso exemplar nesse momento, e por meio de instrumentos de emergência constitucional. A emergência constitucional é o grande tema de direito constitucional discutido em muitos países hoje, e no Reino Unido, nos Estados Unidos, em países da Europa, etc. E esse instrumento foi algo que Bolsonaro não recorreu, né? Ele jogou um balão de ensaio, mas publicamente negou uma discussão. Ele encomendou aparentemente um parecer jurídico sobre o estado de sítio, e fez uma declaração bastante estranha de que para declarar o estado de sítio bastaria uma canetada do presidente, mas parece que essa carta saiu do baralho, não é uma carta sendo cogitada agora. Mas, como sempre, o grande dano que Bolsonaro... o estilo Bolsonaro faz muito menos uso dos mecanismos formais, legislativos e oficiais do exercício da autoridade política e jurídica, e muito mais de táticas informais. E essa forma de produzir permanente pânico e agressões e conflitos é algo que está presente nesse momento durante a pandemia. Mas de qualquer forma, o Marcos resumiu bem. Eu acho que o estado da ameaça autoritária durante a pandemia, nesse declínio de influência, autoridade e popularidade do Bolsonaro, o deixa acuado e na defensiva. Portanto, a ameaça sobre a qual a gente deve falar, e isso desemboca naquilo que eu queria sistematizar sobre as vias potenciais de contenção e remoção de Bolsonaro, que ainda que a gente não saiba bem quando surgirá uma conjuntura pós-pandemia, que possa ser chamada de pós-pandemia, a gente tem que se perguntar sobre as possibilidades do Bolsonaro se revigorar, né? De se recuperar, as possibilidades dele sair vencedor dessa crise, né? De se reforçar como nunca para 2022. E aí há um recrudescimento óbvio e ainda talvez mais perigoso do risco autoritário. Então, as variáveis sobre essa pergunta estão na discussão sobre as vias jurídicas, como tentar neutralizar isso. E eu vou deixar para outro momento falar aquilo que eu chamei de ameaça autoritária extra-Bolsonaro, porque o Estado, para lidar com a crise em diversos lugares do mundo, tem se utilizado de ferramentas jurídicas excepcionais de intervenção e de restrição das liberdades. E isso ainda dentro de marcos democráticos, etc. E é interessante notar que o Brasil, obviamente, entrou num regime de emergência, não por meio do recurso à emergência constitucional, que concentra vários poderes no Poder Executivo, mas seja como for, os poderes estão com foco e produzindo intensamente normas jurídicas para lidar com o contexto de crise, e essas normas e a atuação do Estado, de toda forma, tem se utilizado de restrições a direitos, etc. Mas vamos lá, acho que para dar esse debate, eu queria só falar de 5 caminhos para essa redução de danos, né? Acho que não há muita dúvida que Bolsonaro cometeu um sem número de crimes de responsabilidade, seja pré-pandemia, seja durante esse curto período da pandemia, e tranquilamente acho que cometeu pelo menos um crime comum também, né? Ao ter desobedecido orientações sanitárias e fazer parte de um grupo de risco, etc., e sair abraçando manifestantes. Mas acho que desses cinco caminhos de redução de danos, acho que 3
eu ressaltaria, só para ter esse mapa e não focar somente na discussão de impeachment, mas, de toda forma, as ponderações do Marcos talvez se apliquem a todas elas. Há 3 vias constitucionais para a remoção de Bolsonaro, 3 vias para a autodefesa institucional. E é difícil dizer qual delas teria mais chance de prosperar. Elas envolvem características e caminhos e procedimentos diferentes. As 3 podem ter excelentes razões jurídicas, mas talvez as 3 dependam igualmente de um bom concerto político. A primeira é a via da justiça eleitoral. E é a única via que poderia tanto remover presidente e vice-presidente e levaria a chamada de novas eleições. Se isso acontece ainda em 2020, novas eleições gerais. Se isso acontece depois de 2020, pelo artigo 81 da Constituição, acontece uma eleição organizada pelo Congresso Nacional. Então, qual é o estado da arte dos processos que Bolsonaro enfrenta no TSE? Bom, o TSE começou agora a ser presidido pelo Luiz Roberto Barroso, tem uma composição que, dependendo da conjuntura, pode vir a ter uma postura crítica e que entenda ter a chapa cometido violação da lei, né, na produção de disparos em massa de fake news durante a campanha. Isso está intrinsecamente conectado à CPI das fake news, mas é uma espécie de arma que está no repertório das forças de oposição, essa articulação entre TSE e CPI das fake news. O TSE fez muito pouco até agora, mas acho que a nossa experiência mostra, e durante o mandato da Dilma, a nossa experiência mostra que essa é uma arma que pode emergir quando houver vontade e disposição institucional do tribunal. A segunda é a via do crime comum, né? E essa envolveria uma articulação institucional mais complicada ainda, né? Porque você precisa que uma notícia crime, isso já foi feito algumas vezes, uma notícia crime seja apresentada e que o Procurador-Geral da República aceite apresentar denúncia ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal precisa receber uma autorização do Congresso e aí sim o crime pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Tem um obstáculo que hoje é quase intransponível nesse processo todo, que é o Procurador-Geral da República. Existe a posição vigente do STF é de que se o PGR pede arquivamento da ação, a decisão do STF é basicamente aceitar o arquivamento, não cabe questionar o arquivamento. Há um grupo de juristas já questionando isso, né, de que é possível argumentar que essa posição do STF é equivocada e que o STF poderia vir a mudar essa posição, pois ela cria uma espécie de imunidade presidencial, inviabiliza um mecanismo constitucional de controle de crimes comuns pelo presidente. O poder do PGR passa a ser praticamente absoluto, sem nenhuma opção de recurso. E nesse desenho constitucional ele fica muito pouco inteligente e funcional, dado que o PGR é nomeado pelo presidente, tem todo o interesse em querer ser reconduzido ao segundo termo como PGR, ou mesmo ser alçado a outras posições, como o STF, etc. Ou seja, o PGR não tem uma autonomia comparável, por exemplo, ao que tem um ministro do STF, também nomeado pelo presidente, mas absolutamente independente depois disso. E, nesse sentido, o atual PGR tem tido uma postura de bastante vassalagem à presidência, né? Ele até está enfrentando, nesse momento, uma espécie de insurreição interna do Ministério Público Federal, porque não bastasse o arquivamento de várias notícias crimes que apareceram, mas o PGR está, inclusive, pedindo para arquivar requisições de informação que procuradores têm feito ao Ministério. Bom, terceira via do crime de responsabilidade. Acho que
qual é o crime de responsabilidade do Bolsonaro? E acho que há uma enorme lista de crimes. A gente pode optar por sistematizar o conjunto da obra de crimes de responsabilidade, porque acho que isso comporta todo um estilo de governar, ou escolher um crime específico, politicamente mais incontroverso, mais forte, mais simbólico, e seja qual for o pedido de impeachment bem construído, é possível dizer que eles ocorrem no estilo Bolsonaro de governar em pelo menos 3 campos. E eles foram muito numerosos. O primeiro de infração a direitos fundamentais. Acho que não precisamos listar aqui tantas as posturas e propriamente atitudes políticas que violam direitos fundamentais. O segundo é atos que abertamente tentam corroer instituições de controle. E a terceira é o ataque, ou são violações do decoro, da honra e do decoro do cargo. 3 previsões específicas da lei de impeachment, e que eu acho que, do ponto de vista jurídico, acho que não há mais muita discussão plausível sobre a existência dela. Até mesmo o advogado-geral da União, que vem conduzindo o órgão para uma direção muito distinta daquela que almeja ser uma advocacia pública de Estado e republicana, até ele mesmo fica desconcertado e tenta defender Bolsonaro com argumentos bastante pífios, como aquele que diz que o WhatsApp, por onde o presidente manifestou apoio a protestos pelo fechamento do Congresso e do STF, de que o WhatsApp não é rede social, de que é um veículo privado e assim por diante. Mas, enfim, esse é o gatilho jurídico, e essa é a questão menos complexa de todo debate sobre crime de responsabilidade e impeachment. E sobre o gatilho político, talvez o Marcos tenha dado mais ou menos o mapa, que é parecido com o que o Marcos escreveu ontem na Folha, né? O Marcos diz, bom, o momento não é para impeachment, por enquanto não cabe, mas esse momento pode chegar, vai chegar, e quando chegar esse momento, é desejável que haja esse acordo. Uma ponderação que eu queria fazer, e aproveitar aqui para fazer para o próprio Marcos, é que talvez isso que o Marcos está chamando de não ser possível, eu tenho dúvidas de que não seja possível de fazer isso sem esse grande acordo, não apenas pela remoção de Bolsonaro, mas pela regeneração da democracia brasileira. Eu acho que esse acordo para a remoção de Bolsonaro talvez possa surgir mais rápido do que a gente imagine. Então, o argumento do Marcos torna-se quase que incontroverso quando ele diz que isso não é desejável. Mas talvez seja possível, e atores estão começando a se mobilizar, e, claro, há iniciativas modestas de um início de coordenação entre grupos de esquerda e de direita, e acho que uma novidade desse tipo de coordenação aconteceu aí há 10, 15 dias atrás, quando esses grupos, de maneira bastante coordenada, passaram a fazer pressão nas redes sociais e publicamente em outros espaços para que o governo pagasse logo a renda de emergência, a renda básica de emergência, né? Então, acho que tem essa ponderação, esse espectro de 2 modelos de impeachment entre o Collor e a Dilma, sem dúvida, idealmente, o modelo do Collor é o impeachment mais indolor. E o da Dilma, ele acaba dilacerando e rachando o país. Mas eu tenho a impressão de que a gente vai ter que imaginar também um terceiro modo de impeachment, que quanto mais se aproximar do Collor, melhor, mas, como bem disse o próprio Marcos, essa minoria aguerrida de Bolsonaro, ela é uma minoria que é muito perigosa, que, de fato, pode continuar, sem esse grande acordo de regeneração, pode continuar gerando perpetuar uma situação de crise e de colapso institucional. Mas acho que sobre impeachment não tem muito o que dizer. Acho que os atores políticos precisam estar convencidos de que vale a pena e entrar, apesar da pandemia. A gente não tem noção de quando vai terminar essa pandemia, e é claro que o momento mais agudo ainda não chegou,
mas o cálculo aí ainda que um impeachment seja muito custoso pouco tempo após um outro impeachment, ainda que seja muito custoso no meio de uma pandemia, tem um cálculo aí de que é o dano que Bolsonaro faz à democracia, apesar de tudo. E eu apontei duas outras coisas, então, para finalizar a lista de 5. A primeira, a quarta é uma que começou a ser cogitada, e só para compor a nossa lista, porque parece menos plausível, mas que é uma via extraconstitucional e autoritária, que é a via da renúncia forçada por militares. Passou-se a cogitar recentemente a possibilidade de que militares forçassem Bolsonaro a renunciar, uma via hoje muito pouco plausível, a não ser que ele vislumbre algum benefício de embarcar numa aventura janista. E a quinta, que é uma via para neutralização e contenção de Bolsonaro, que é a via do assim chamado cordão de isolamento, do cordão sanitário, do esvaziamento de Bolsonaro, né, da construção desse presidencialismo do pato manco. Eu acho que essa via de contenção é basicamente o que se tentou até o momento pré-pandemia também, né? STF e Congresso impuseram algumas derrotas, importantes derrotas ao governo Bolsonaro, mas são derrotas com limites, né? Então, no momento da pandemia, acho que emergiu um movimento mais forte de contenção, neutralização e isolamento, um movimento que envolve, dessa vez, com mais força, os próprios militares. Teriam sido os próprios militares que impediram, na semana passada, a demissão do Mandetta, mas os próprios militares perderam a paciência com o Mandetta pela falta de hierarquia. Então, tenho a impressão de que essa é uma versão um pouco fantasiosa e otimista de que essas instituições vão ser bem-sucedidas. Acho que mais adiante a gente pode conversar um pouco melhor sobre o que tem sido, do ponto de vista jurídico, esse regime jurídico da emergência. O STF e o Congresso têm atuado com absoluto foco temático nisso, com impactos e mudanças nos seus procedimentos respectivos, e isso traz problemas. As instituições estão aprendendo a funcionar assim, remotamente, inclusive, mas acho que esse pode ser um ponto posterior. Eu já estourei meu tempo. Obrigado. Obrigada, Conrado. Vou passar agora a palavra para Ângela Alonso, professora de Sociologia da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. A Ângela tem estudado as ruas desde 2013. Então, nós queríamos ouvi-la um pouco agora sobre as ruas e as janelas, né, nessa situação presente. Bom, obrigada pelo convite para entrar aqui hoje para conversar com a turma do SEBRAP. Eu acho que o SEBRAP tem uma tradição longa e importante de discutir conjuntura e fico muito contente, não diria, né, nesse confinamento em que estamos, mas de ter a oportunidade de conversar com o Hermínio, Conrado, o Marcos, o Arilson. Então, como a Hermínia disse, eu vou falar mais do lado da rua, né, e o que é, digamos, inusitado, porque eu vou falar, no fim das contas, de um não fenômeno, porque, por princípio, numa situação como essa, de pandemia, não é possível ter protesto no meio da quarentena. Agora, como o Brasil é muito inusitado, tem manifestação até durante o isolamento. Um exemplo é a carreata dos bolsonaristas contra o confinamento, que já aconteceu, e uma outra que o Nas Ruas, da Carla Zambelli, está chamando para este domingo. Então, a gente tem aí movimentações fora de casa. Mas eu queria ressaltar que esses são casos pequenos e isolados. Então, embora haja um sentimento anti-governo muito disseminado, em mais ou menos metade dos brasileiros, pelo menos, esse desagrado não vem se expressando
em manifestações de rua. Não vinha mesmo antes do coronavírus. Então, alguém pode dizer, bom, tem aí os panelaços, quer dizer, protesto não é só rua. Mas essa é uma pergunta que a gente precisa fazer um pouco com calma, porque boa parte da sociologia política que começou a estudar movimentos sociais lá nos anos 70, quando chegou nos anos 90, já declarou um pouco isso. Falou, bom, agora com as novas tecnologias não tem mais protesto de rua. Tem ciberprotesto que vai substituir a manifestação presencial. E uma outra parte dessa literatura falou, bom, quando os governos de esquerda chegam ao poder, também a gente não tem mais motivos para as grandes manifestações, porque daí tem ou colaboração ou cooptação, né, como cada um quiser, e também não tem por que ter gente na rua. Todo esse pessoal que ficou falando nos anos 90 que a rua declinava, que a gente não ia mais ver grandes manifestações de rua, deu logo com os burros na água, né? Porque a gente sabe que aí, desde o final dos anos 90, a gente teve Seattle, depois teve a tal da Primavera Árabe, que se mostrou um grande inverno, teve o Occupy Wall Street, teve o Tea Party, teve Puerta del Sol, os pinguinos no Chile, 2013, 2015, 2016 aqui. Enfim, o que não faltou nos últimos tempos foi gente na rua. Essa onda de protestos, que já tem aí praticamente uma década e meia, ela pôs abaixo essas duas teses dos anos 90 que eu mencionei antes, né? A de que o protesto tinha migrado da rua para as redes, e a outra de que a esquerda, se a esquerda não ia para a rua, onde o governo era de esquerda, não tinha protesto. Tanto houve protesto em governos de esquerda que a gente pode olhar o Chile da Bachelet, o Brasil da Dilma, os Estados Unidos do Obama, para dar, assim, 3 exemplos. Então, o que esse período aí de década e meia vem mostrando para a gente? Primeiro que tem conjunturas políticas que suscitam protestos volumosos, com gente na rua, mesmo na presença de novas tecnologias. Então, em vez de haver aquela substituição da rua pela rede, o que tem havido é uma combinação rua-rede. Do outro lado, tem havido protestos volumosos contra governos de esquerda, e que são organizados tanto por grupos mais à esquerda ou de outra esquerda, quanto por grupos de direita, que não eram muito estudados antes. Então, essas novas manifestações, elas mostram também, eu acho, que os protestos, para serem grandes e relevantes e terem impacto no sistema político, todos esses que eu mencionei da última década e meia, eles são protestos necessariamente multifacetados, eles não têm uma unidade. Para ser grande, eles precisam ter muitos movimentos, muitas agendas. Eles são ciclos de protesto com uma grande diversidade interna. E um outro ponto que as pesquisas também têm mostrado é que a política de rua não faz verão sozinho, ou primavera, né, sozinho. Só tem eficiência quando se conecta com atores das instituições políticas. Isso é, mesmo quando a rua se diz apartidária ou antipartidária, a sua agenda só avança se existem alianças com atores do sistema político. Foi o caso aqui dos impeachments do Collor e da Dilma. Ou mesmo quando acontece outra coisa, que é os próprios líderes da rua, mesmo aqueles que dizem que a rua não tem líderes, quando eles entram no sistema político, que foi o que aconteceu com o pessoal do Podemos, que agora é parte do governo espanhol. Então, tudo isso está aí na mesa nas situações normais de temperatura e pressão, ou na presença de democracia e na ausência de pandemia, que é quando todo mundo pode ir para a rua. A questão hoje é se existem condições para manifestação de rua no Brasil com ou sem pandemia. Para grandes protestos, agora, claro que não. Dada a emergência sanitária, não era para ter, na verdade, nenhum. Mas tem a manifestação dos cloroquinistas, né? Então, são essas pequenininhas a favor do governo, mas elas existem. Agora, mesmo antes do Covid-19, motivos para ir para a rua contra governo, por parte da esquerda, pelo menos, havia e de sobra. E, no entanto, não houve nenhum protesto volumoso e significativo nesse período. Por quê?
A pesquisa que eu venho fazendo no SEBRAP com a minha equipe desde 2013, como a Hermínia mencionou, a gente foi identificando aí desde lá 3 grandes campos de manifestantes que têm aparecido nas ruas de 2013 até agora. Eles são muito diferentes, assim, estão todos muito bem organizados, mas eles são muito diferentes em termos de atores, de métodos e de agendas. O campo socialista, que é o mais conhecido, que vem desde lá da redemocratização, ele tem os movimentos sociais mais antigos, mais tradicionais, com pautas em torno do trabalho e da redistribuição. O campo autonomista são esses movimentos sociais mais recentes, em torno de identidades sexuais, étnicas, liberação de costumes e direitos sociais. E tem esse terceiro campo, que eu venho chamando de patriota, que abarca movimentos em torno da defesa da propriedade, da segurança, da redução da intervenção do Estado na economia e na vida privada, e afirma com muita ênfase a moralidade, seja na vida privada, nos costumes, seja na política, com o foco no combate à corrupção. Cada um desses grupos se manifestou ao longo da dominação petista, eles foram se constituindo ali. E em 2013, eles estiveram juntos excepcionalmente, porque cada um tinha os seus símbolos, as suas agendas, os seus líderes. Nos anos seguintes, eles voltaram para a rua, mas voltaram cada um no seu quadrado. E por que eles deixaram de ir para a rua juntos? Exatamente porque eles perderam o elemento que os agregava, que era a oposição comum às políticas da Dilma, que cada campo desgostava pelas suas próprias razões. Depois que a presidente foi deposta, as motivações próprias a cada campo é que passaram a sobressair, né? Aquela unidade se perdeu. A partir daí, o campo patriota, que é esse campo muito amplo, ele não só cresceu, como ele foi se subdividindo em liberais, conservadores e autoritários, mas seguiu tendo, assim, como postura conjunta, o antipetismo. E isso foi até a eleição do Bolsonaro. Mas aí, vejam só, o candidato deles, o candidato anti-PT, venceu. Então, desse ponto de vista, não há razões para esse campo, como um todo, se mobilizar contra o seu eleito. Agora, o subcampo autoritário dos 3 subcampos é o que menos motivos tem, porque ele integra o governo. Né? A Carla Zambelli, que era líder do Nas Ruas, passou a integrar a base do governo no legislativo. A maioria dos grupos do outro subcampo, do subcampo liberal, no caso do Vem para a Rua, adotou uma postura meio ambivalente em relação ao governo, mas com apoios circunstanciais. E não organizou nenhum grande protesto até agora, porque está de acordo com a agenda liberal levada a cabo na economia e em outras áreas como a agricultura. E os grupos conservadores também se viram atendidos no foco que o governo vem dando na agenda moral, de costumes, vocalizada por ministros como a Damares. Então, desse lado da rua, não veio nada contra o governo e não é de esperar que venha nada gigante. Esse é um campo muito representativo, acho que a gente às vezes vive muito em bolhas de esquerda, mas esse é um campo muito representativo do que pensa em política e em costumes uma boa parte da sociedade brasileira que poderia aderir a manifestações de rua contra o governo. Do outro lado, o campo autonomista foi muito superestimado em 2013 pela imprensa e pelos intérpretes. É verdade que são muitos movimentos, eles têm uma cara moderninha, mas eles são muito pequenos e eles são, do ponto de vista do conjunto da população, pouquíssimo representativos. A maioria desses grupos é formada por um extrato de elite jovem, branca, cosmopolita e altamente educada. Eles não têm representatividade e não têm grande poder de convocação social. Eles eram miudinhos em 2013 e eles seguem sendo pequenos. Eles nunca puseram multidão na rua sozinhos. Então, não é de supor que agora eles tenham uma capilaridade que permita fazer. Bom, quem é que é mais representativo e que está contra, né, o Bolsonaro? Que sempre levou gente na rua no Brasil?
é a esquerda tradicional, o campo socialista. Agora, esses movimentos, sobretudo os de funcionários públicos e os sindicatos de operário, eles foram muito importantes antes. Eles foram os responsáveis por lotar as praças durante a redemocratização, foram eles que encheram de novo a campanha contra o impeachment da Dilma, e esse campo, sim, então tem todas as razões para combater o governo atual e levaria mesmo a multidão para a rua, se pudesse. Mas será que pode? Porque esse campo perdeu recursos políticos e financeiros necessários para organizar grandes manifestações. Durante as gestões petistas, movimentos e sindicatos desse campo socialista cederam quadros para o governo como formuladores de políticas, como gestores de políticas, no caso do MST, no Minha Casa Minha Vida. E eles também elegeram membros seus para cargos legislativos, ocuparam posição de representação em conselhos, em órgãos colegiados, em assessorias de governo. Então, tudo isso facultou a manutenção da atividade política desses movimentos. Com o impeachment da Dilma, esse campo sofreu um baque enorme. Ele perdeu recursos, ele perdeu quadros, porque vários líderes de médio escalão desses movimentos tiveram que ir atrás de empregos fora da política. Então, tem aí um processo de desmobilização do campo socialista que não é completo, mas também não é irrelevante. E, de outro lado, esse campo foi penalizado financeiramente com a mudança da legislação sindical. Muitos sindicatos, e mesmo as grandes centrais, como a CUT, estão enfrentando problemas financeiros seríssimos. Então, assim, do ponto de vista tanto de quadros como de recursos, falta para esse campo os meios para organizar grandes eventos de protesto. Então, em resumo, o que temos aqui do meu ponto de vista? De um lado, o campo autonomista tem baixa densidade e tem baixa capilaridade. Do outro lado, o campo socialista tem capacidade de mobilização, tem capilaridade, mas está passando por uma reconfiguração diante da escassez de recursos e não tem força para organizar sozinho grandes eventos. Resta o campo patriota, cujas campanhas recentes desaguaram justamente na eleição do Bolsonaro. Esse campo cresceu muito, como eu já falei, mas ele vem passando por uma diferenciação interna acelerada, desde a eleição do Bolsonaro, sobretudo. De um lado, tem um progressivo isolamento desse subcampo autoritário, que é o mais fiel ao Bolsonaro, que é o mais aguerrido na defesa dos seus valores. E os outros dois subcampos, o conservador e o liberal, eles estão ganhando uma certa distância, adotando uma postura crítica em relação ao governo, mas não se destacaram completamente. Então, esses são setores que têm recursos financeiros e capacidade de arregimentação, mas que até aqui não se mostraram dispostos a ir à rua contra o Bolsonaro com a virulência, os recursos e o número com que foram contra a Dilma. Então, o que resta de rua? Resta o que nós estamos vendo na pandemia. Os bolsonaristas extremados estão se manifestando em carreatas e mesmo presencialmente. Mas eles são sectários e a mim, pelo menos, não me parece que eles possam atrair, neste momento, os outros dois subcampos para irem com eles. Os liberais e os conservadores, que não são cloroquinistas, não é, digamos assim. O que unia esses três campos era a agenda negativa, era o antipetismo. Não há uma agenda positiva em comum que possa levar os três juntos. E do lado da esquerda, tem as janelas da qual a Hermínia falou, tem os panelaços e tem as redes, tem as hashtags. Mas nem num caso nem no outro trata-se de uma ação coordenada. São iniciativas setorializadas, avulsas e que não dão mostra de convergência para uma ação solidária e concatenada. Não tem nenhuma grande hashtag que a esquerda estourou e não há nenhuma liderança ou agenda unificadora até aqui nos panelaços. O Lula saiu da prisão, mas pelo menos até agora ele não assumiu a liderança da rua que muitos esperavam que ele assumisse. E é de se perguntar se ele poderá assumir. Então,
nem mesmo a defesa do impeachment, né, da qual o Conrado e o Marcos falaram, que já apareceu aqui nas últimas semanas, defendida por uma frente de políticos de esquerda, nem essa defesa logrou, pelo menos até agora, fazer uma campanha coordenada, explodir nas redes. E como a esquerda não é cloroquinista, ela não vai chamar a rua durante a epidemia. Então, assim, a minha conclusão é mais melancólica. Eu acho que nós temos uma conjuntura política absolutamente propícia ao protesto, do ponto de vista dos motivos para protestar. Temos um presidente de extrema-direita, ineficiente, inapto para as tarefas do governo, com perfil autoritário e levando a cabo políticas antidemocráticas. Mas motivos sozinhos não produzem protesto de rua. É preciso recursos e organização. E desse lado, a esquerda, seja autonomista, seja socialista, está mal servida. Então, me parece que os protestos grandes, exitosos, são, como a literatura mostra, aqueles que têm conexão com o sistema político. Então, se é assim, do lado da esquerda, sozinha, as coisas não são animadoras. O PT perdeu faz tempo a hegemonia dessa conexão entre o rua e o sistema político por esse lado. O campo autonomista nega a representação política. E o socialista está dividido entre o PT e os pequenos partidos de esquerda, como o PSOL. Restam, então, os liberais e os conservadores democráticos. Não é uma gente que gosta de ir para a rua toda hora. Mas, dado tudo que eu apontei até aqui, grandes protestos contra o Bolsonaro, para existirem, precisarão contar com eles, com esses grupos conservadores e liberais. E não só como aderentes, mas, dada a ausência de recursos no campo socialista, na organização. Mas isso, claro, né, se a gente sobreviver à pandemia, seja como indivíduos, seja como país. Obrigada. Obrigada a vocês três. Eu queria devolver a palavra a vocês com uma questão. Eu acho que sobra pouca dúvida, pelo menos entre nós aqui, de que nós temos um presidente disfuncional, um presidente que cria conflito, que é incapaz de coordenar o governo e a sua base, que provoca a todo momento tensão institucional e que nos colocou nessa situação de pandemia muito desarmados e muito ameaçados, inclusive do ponto de vista da expansão da doença. Agora, os estudos sobre crises do presidencialismo, e obviamente valem o que valem, né? Porque o futuro nunca é exatamente semelhante ao passado. Os estudos sobre crise do presidencialismo dizem que os esforços por afastar presidentes dependem de certas condições. Elas são crise econômica, falta do que o Aníbal Pérez Linhan chamou de escudo congressual, ou seja, falta de apoio no Congresso, e manifestações de rua e falta de apoio na opinião pública. Eu acho que uma das coisas mais interessantes e mais desafiadoras para nós entendermos é que, apesar, Marcos, do núcleo duro do bolsonarismo estar aí entre 12% e 15%, ele tem estavelmente cerca de 1/3 de apoio desde o ano passado. E vem crise, volta a crise, ele mostra a sua incapacidade 300 vezes, né, sua incapacidade de governar, e existem ali 30% que continuam continuam apoiando o presidente, um pouco mais do que isso, 40%, 45%, que acham que ele pode melhorar. Então, tem algum sentimento ainda na sociedade com relação ao presidente que o beneficia.
ele está sendo beneficiado neste momento também pelo fato de que a pandemia não abre espaço para outro tipo de ação política mais forte com relação à sua presidência. Todas as forças têm que estar concentradas, né, no combate à doença, mas eu me perguntaria se nessas circunstâncias, as várias alternativas que o Conrado apresentou aqui, se a neutralização não é a mais provável, qualquer que seja a opinião que nós tenhamos sobre ela ou sobre comparada a outras possibilidades, né, que fosse o afastamento, etc. Eu gostaria de lembrar também que talvez uma parte das oposições independente da pandemia, estejam reticentes com relação ao afastamento do presidente, porque ele será substituído pelo seu vice na maior parte das alternativas institucionais que nós temos aí, menos aquela de anulação da presidência. Então, eu queria ouvi-los um pouco sobre, enfim, esse espaço que esse presidente tão inadequado, tão, né, desastroso para o país ainda tem, e como vocês veem, né, esse futuro mais imediato, porque a médio prazo nós não temos a menor ideia do que vai acontecer. Marcos, quer começar? Com prazer, Emília, com prazer. Então, é o que você disse, tem 1/3 de apoio desde março de 2019, e a última pesquisa que a gente tem já não é mais uma pesquisa realizada nas ruas, é uma pesquisa remota, então é difícil a comparação entre as pesquisas, indica a manutenção desse patamar. A minha análise é uma análise prospectiva. Eu estou querendo dizer que um presidente que vai ter que enfrentar a crise econômica do tamanho que ele vai enfrentar, um presidente que vai ser responsabilizado pelas mortes que virão e pelas que já aconteceram, e um presidente que deu mostras de que não está à altura de dirigir o país no momento de emergência, esse presidente tende a perder apoio. Essa é a minha posição. E eu me ancorei nisso, nessa suposição para frente, na própria atitude dele. O fato dele ter radicalizado a posição dele no momento da emergência. Então, essa é a base da minha análise, que ele vai perder apoio, tá certo? Agora, do outro lado, eu quis dizer que o fato dele perder apoio não significa que vai se formar uma grande coalizão contra ele, porque as pesquisas disseram que a maioria das pessoas, por exemplo, era contra a renúncia dele, né, em começo de abril. Não sabemos como é que está agora, não é? Então, uma coisa não leva automaticamente a outra, né? Para que se forme um movimento da amplitude necessária para afastar um presidente, é preciso que tenha, de fato, muito mais do que a gente tem hoje. Mas a minha impressão é de que isso vai acontecer, que essas condições objetivas elas vão acontecer. O que não vai acontecer, como todos nós aqui estamos insistindo, é que nós não temos as condições materiais para isso, né? Nós estamos em isolamento, nós estamos no meio de uma pandemia, de uma crise aguda, então não é isso. Agora, eu estava tentando combinar as duas coisas, quer dizer essas condições vão se criar, e é necessário que a gente crie também, do outro lado, as condições para que um afastamento do presidente seja possível. Pode ser que não seja, certo? Pode ser que não seja, pode ser que a análise esteja equivocada. Eu acho que está indo nessa direção. Para que isso aconteça, o pressuposto também é que existe muita gente que votou no Bolsonaro e se arrependeu, e existe muita gente desse 1/3 que o apoia, que também vai retirar o seu apoio dele, certo? Esse é o meu pressuposto. Pode ser que não se confirme. Agora,
eu vejo indicações disso, eu vejo movimentos na sociedade disso. Então, por exemplo, quando você estava mencionando as janelas, não é irrelevante que os mesmos bairros que bateram panela para o afastamento da Dilma estejam batendo panela agora. Não é irrelevante. Então, existe uma mudança aí. Agora, a questão toda é: o campo democrático de direita vai aceitar conversar com o campo democrático da esquerda para formar esse amplo arco contra o presidente? Essa é uma outra conversa, né? Uma outra história. Mas existe isso, porque se a gente for analisar os 3/3 em que se dividiu o eleitorado nas pesquisas de opinião desde março de 2019, nós temos o quê? 1/3 de apoio a Bolsonaro, 1/3 de rejeição e 1/3 que nem apoia e nem rejeita. É esse terço que não apoia e nem rejeita que é o que está em disputa, tá certo? Como está em disputa também, diminuir, claro, a base de apoio do Bolsonaro. Essa é uma questão. Então, a minha análise é prospectiva. Pode ser que eu esteja errado, mas eu estou querendo ver o que vai acontecer para frente e, principalmente, estou preocupado em que a gente se prepare para esse momento quando ele surgir. Isso é uma coisa. A outra coisa é o que acontece com o afastamento de Bolsonaro. Quer dizer, assume o vice? Qual é a posição das Forças Armadas nesse processo? Esse é o tipo da questão que eu acho que tem de ficar necessariamente em aberto. Porque existe uma coisa que é a formação de uma frente ampla para afastar Bolsonaro, que já é difícil, né? Que não é uma coisa evidente, que tem que ser criada, tem que ser produzida. De outro lado, existe o acordo que o sistema político tem que fazer, como fez no caso do Collor, como fez no caso da Dilma de maneira autodestrutiva, autofágica, né? Sobre como vai ser o futuro. Quer dizer, o Conrado mencionou, se você tem um processo de impeachment em 2020, você tem novas eleições. Esse é um quadro. O outro quadro, o que parece improvável, dada a pandemia, certo? No outro quadro, você tem o vice-presidente assumindo. Quer dizer, vai existir um acordo com os militares que estão no governo em torno do vice-presidente para fazer um mandato tampão, um mandato até a próxima eleição, por exemplo, se acontecer isso, não sabemos, mas é o tipo da coisa que tem que fazer parte da própria negociação e da própria conversa que a sociedade tem que ter entre si e o sistema político tem que ter entre si também. Porque não é porque a gente está confinado que a gente não pode conversar com as outras pessoas no sentido de que, olha, nós temos de levantar a possibilidade de afastar esse presidente, porque assim nós estamos existencialmente em risco se essa pessoa continuar sendo presidente. Então, não é porque a gente está em isolamento que a gente não vai fazer essa conversa, não é mesmo? Agora, não é uma conversa completa, é um começo de conversa. Agora, precisa existir essas condições. Então, pode ser que eu esteja equivocado na minha análise de pensar que essas condições vão acontecer até nos próximos meses. Seria isso que eu teria inicialmente, eu não sei se eu consegui responder todas as perguntas, mas as provocações, mas seria o que eu teria a dizer, né, inicialmente. Assim. Conrado, quer entrar na roda? Só rapidamente, e convergindo bastante com o Marcos, eu acho que a pergunta da Maria Hermínia é se a estratégia da neutralização é mais provável. E eu acho que, de fato, se tudo que os epidemiologistas nos dizem e se todos os padrões de evolução da epidemia que têm sido mostrados nos outros países, e dada o que nós estamos acompanhando das condutas da política pública e da tensão do governo federal com governos estaduais, ainda que os governos estaduais sejam a grande luz no fim do túnel, porque, de alguma forma, adotaram isolamento cedo, etc. Mas, sim, fazendo considerações factuais, apenas para dizer que é provável que esse governo, basicamente, não tenha competência suficiente para dar conta do colapso que vai surgir daqui a algumas poucas semanas, ninguém sabe exatamente o quando. Então, mesmo nesse contexto, pode ser que surja, em vez de remoção de Bolsonaro, a estratégia de esvaziamento de Bolsonaro. É também uma possibilidade, e isso vai envolver uma conjunção de atores aí que
que hoje eu diria que são basicamente, claro, Congresso e STF, com um grande fiel da balança, que são os militares, mas apareceu no contexto da epidemia o ator federativo, né? E foi muito interessante como não só estados passaram a sim autoempoderar, mas esse autoempoderamento foi confirmado e chancelado pelo STF, mas houve também uma enorme coordenação federativa no vazio deixado por Bolsonaro. STF, na minha opinião, tendo hoje um presidente que assumiu uma postura muito problemática de negociação, de articulação de bastidores com os outros poderes, aquilo que ele chamou no começo da gestão dele, 1 ano e meio atrás, de nova separação de poderes, retornar à clássica separação de poderes, etc., o que ele traduziu basicamente em fazer negociações e aumentar muito a sua presença nos outros poderes. É interessante que uma notícia que eu vi há poucas horas atrás, o governo hoje passou a cogitar, dada a resistência do Congresso ao relaxamento da política de quarentena, o Poder Executivo está pensando em negociar ou ir à procura do STF para ver se é possível chegar a um acordo com o STF para o relaxamento dessa quarentena. Isso é uma função completamente espúria para um tribunal como esse, mas é a postura que o STF passou a ter desde a posse do Toffoli para cá. Mas, concretamente, decisões tomadas pelo STF desde o começo da pandemia foram decisões, assim, com exceção de uma decisão bastante desastrosa em relação às prisões, todas as outras decisões, ainda que monocráticas na grande maioria delas, e dado que as monocráticas são muito frágeis e que isso tenha todo um conjunto de problemas, etc., mas o fato é que, do ponto de vista do mérito, foram muito defensáveis, impuseram derrotas ao governo. Mas o único ponto que eu queria levantar é que a estratégia de neutralização ela tem demonstrado enormes fragilidades. O Bolsonaro precisa se comportar como a rainha da Inglaterra para que a estratégia rainha da Inglaterra funcione. Então, a não ser que os militares consigam isso dessa vez, isso não dá certo, na minha opinião. Mas enfim, é isso. Talvez a gente caminhe para uma situação em que não seja possível continuar com esse presidente. Mas talvez haja uma nova forma de neutralização. Essa forma que tentou ser feita até aqui, certamente ela é muito custosa. É isso. Ângela, você quer entrar nessa conversa? Eu tenho uma pergunta para você também, mas depois eu posso fazer agora e você responde depois, porque o que você mostrou quando começou a estudar 2013, que 2013 não começou em 2013, né? Começou em 2010, 2012, teve um processo ali, vamos dizer assim, de formação dos grupos, formação virtual, formação material dos grupos que depois foram à rua. O que está acontecendo dentro de casa agora com esses grupos que estão meio dormentes, digamos assim, tirando os que vão para a Paulista carregar o caixão do vírus, né? E o que a gente pode entender do que está ocorrendo? Mas são duas, na verdade, as perguntas. Né? Mas, não, então, são vários grupos que existem, alguns existem desde o governo Lula, né? Cresceram durante o começo do governo Dilma, mas eles vêm vindo. E eles se multiplicaram muito, mas eles são muito diversificados, no fim das contas, quando a gente começa a olhar de perto. O que impressiona muito nesse universo todo é a capacidade que eles têm, que a esquerda demorou mais a ter, que é de dominar os meios cibernéticos. Então, por exemplo, o Marcelo Reis, que é do Revoltados Online, que começou ainda em 2000 na campanha, é um sujeito que já dominava o Orkut. Quer dizer, vários deles estão vindo, não chegaram agora nas fake news. Eles se especializaram nesse tipo de ativismo ao longo do caminho. E aí fazem essa combinação entre rua e rede. Agora,
eles continuam ativos nas redes, e são muito ativos, vários deles tweetam muito. Só que, claro, como uma parte foi para o governo, começa a haver, com esse grande campo que apoiou o Bolsonaro, o que houve também com os movimentos que apoiaram o PT, quando o PT foi para o governo. Uma parte vai, outra parte discorda. Então, tem aí umas cismas também em andamento, né? Agora, para voltar no outro ponto que você tinha feito antes, você disse, né, um dos pontos que você elencou para o impeachment é a rua. Então, esse é o meu ponto, é que está difícil de fazer uma grande rua nessa altura. Agora, outra coisa de neutralizar o presidente, eu acho que tem uma característica deste presidente que a gente não pode deixar de lado, que é a sua personalidade. É muito difícil alguém neutralizar um sujeito que tem essa imprevisibilidade, essa espontaneidade, esses arroubos. Então, eu acho que é uma figura muito difícil de ser gerida. E ainda mais que ele não é um, né? Ele é 4, ele é ele e os filhos. Então, acho que uma estratégia de neutralização é muito difícil de ser levada a cabo, né? Eu acho que é o que vem sendo tentado já sem êxito, né? E com relação ao fato de que ele pode vir perder apoio, né, que o Marcos estava falando, eu acho que, claro, todo mundo perde apoio se tiver crise econômica e tal, mas ele tem uma base que é de pessoas, inclusive psicologicamente parecidas com ele, que estão muito aferradas a esses valores, a esse projeto. Então, eu acho que ele tem uma base ali que independentemente do que acontecer com o governo dele, vai ser fiel a ele. Como no caso do PT, todo mundo dizia, o PT vai acabar depois do mensalão. Tem ali um grupo sólido, ali era um partido. Mas aqui eu acho que tem também uma comunidade moral em torno dos valores que o presidente representa, que também não vai ser demolida tão facilmente. Acho que é isso, não vou monopolizar a palavra. Eu queria ouvi-los sobre nós estamos discutindo aqui possibilidades, né? Que possibilidade, a possibilidade, vamos dizer assim, mais benéfica, eu diria, para o Brasil, é a que o Marcos desenhou, né? A possibilidade de haver um entendimento ali entre as forças, diversas forças que existem na sociedade e que não têm compromisso com um projeto autoritário bolsonarista, né? Nem tem compromisso com o desatino bolsonarista, porque não é nem um projeto, é uma coisa desatinada. Agora, que possibilidade vocês veem de uma saída à direita não bolsonarista? Porque tem uma parte das forças de direita que, inclusive, assumiram um compromisso forte com o Bolsonaro durante o processo eleitoral, que o estão abandonando. Obviamente, a figura mais visível, mais espalhafatosa, talvez, pelas suas... E a Adriana Pascoal, né? Mas ela, por mais que ela seja uma figura peculiar, eu acho que ela também expressa algum sentimento um pouco maior quando ela diz, põe um Mourão aí, põe alguma direita que não seja tão destrutiva para nós mesmos, né? Destrutiva para um projeto bem mais de direita e conservador. Vocês veem essa possibilidade como possibilidade, não que ela seja desejável, né? Não que se aposte nela, mas vocês acham que é possível alguma coisa que, de alguma maneira, exclua a esquerda, que, nesse momento, está bem desorganizada, bem desarticulada e tem se mostrado bem incapaz, inclusive, de conversar entre si. Quem quer começar? Vamos começar pelo Conrado, assim a gente não altera um pouco a ordem das salas? Pode ser. Bom, de fato, acho que tem uma das saídas é a saída Dória-Mandetta, né, que a gente pode chamar de Mandória, que é uma saída que está
que está ganhando projeção nesse momento, assim, de especulações, mas essa saída de centro-direita vai depender de como se configura o quadro eleitoral de 2022. Então, há uma enorme incerteza sobre isso, né? A direita está em disputa, de um lado, e quais seriam os herdeiros do bolsonarismo, caso o Bolsonaro morra na praia ao longo desse processo. Então, existe uma extrema-direita com herdeiros menos desatinados do que o bolsonarismo, do que o Bolsonaro e a família, mas que eu acho que se afinam com essa postura, com essa ideologia, com esse programa. Talvez se aproximem mais disso figuras como Moro e Janaína. Então, eu não sei, eu diria que um impeachment ou uma outra forma de cortar Bolsonaro pela raiz, o meu palpite é que somente o núcleo duro do bolsonarismo continuaria aliado aos herdeiros do bolsonarismo. Ainda que Moro agrade muito para além do núcleo duro do bolsonarismo, né? É difícil pensar nessas figuras. Mas pensando na divisão extrema-direita e centro-direita, eu acho que se Bolsonaro sobrevive à crise, ele se fortalece e provavelmente ele vence essa centro-direita. Se Bolsonaro não sobrevive à crise, o bolsonarismo tende a encolher bastante e não sei qual figura poderá abraçá-lo e mantê-lo. Não acho que filhos de Bolsonaro ou um Eduardo Bolsonaro tenha condições de fazer isso. Esse é meu palpite. Marcos, quer falar? Marcos? Oi. Oi. Então, Hermínia, essa questão é chave pelo seguinte: nós temos de pensar nas possibilidades diante da formação de uma grande frente para o afastamento do Bolsonaro. Então, vamos pensar o que aconteceu no Collor, certo? Mesmo que não se forme uma frente daquela amplitude, é algo que a gente tem que buscar como objetivo. O que aconteceu ali? O PT apoia o impeachment, mas não faz parte do governo. Ou seja, no processo em que você vai construindo o impeachment, você constrói também as condições da competição eleitoral presidencial seguinte e você constrói as condições para o funcionamento do governo. E ninguém atrapalha ninguém. Quer dizer, desde que todo mundo ache que vai ter uma chance justa em 2022, ou seja, que pactuou regras que valem para todo mundo, desde que esse governo que se formar seja um governo que não esteja formado para destruir alguma força política, é perfeitamente possível. Se isso vai se formar em torno do vice-presidente ou não, essa é uma coisa que não sabemos. Pode acontecer um duplo impeachment, pode ter cassação da chapa pelo TSE, tem uma série de coisas que podem acontecer. Né? Então, isso vai depender do próprio processo. O meu ponto, e eu insisto nele, é um ponto numérico. Pode ser que a medida não esteja precisa, mas a extrema-direita no Brasil tem 12%. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas é por aí. Então, é disso que nós estamos falando. Então, será que é possível o Bolsonaro continuar a manter os outros 21% que ele teve até hoje, e que se agregam a esses 12% que ele certamente tem, eu acho, concordo com todo mundo sobre isso? Então, esse é o ponto. Agora, a saída institucional depende de uma negociação ampla sobre as condições para a eleição de 22, sobre a formação do governo. Então, você não pode impedir que o governo futuro se forme e que tenha condições de funcionar, como você não pode impedir as condições eleitorais também. Então, por isso que é um acordo complicado. Mas aconteceu no caso do Collor. Quer dizer, agora é um pouco mais complicado pelo quê? Porque existe a reeleição. Isso atrapalha, de fato, um acordo igual ao que teve com o Itamar Franco. Concordo. Tá certo? Mas esse é um elemento a mais numa questão já muito complicada. Porque, de qualquer maneira,
as Forças Armadas e a ala militar que está no governo é uma interlocutora-chave desse processo. Então, o fato de você mencionar a Janaína Pascoal é muito importante, porque, de fato, ela é um sintoma de que tem uma base do bolsonarismo desagregando mesmo. Agora, eu não acho que, se for um governo que seja assumido eventualmente pelo vice-presidente, seja um governo de extrema-direita com essa base bolsonarista. Eu não acho. Essa base bolsonarista ela não vai migrar do Bolsonaro para o Hamilton Mourão. Eu não acho isso. Quer dizer, vai se sentir traída e vai para a oposição de uma maneira radical. E o Bolsonaro vai pensar no futuro eleitoral dele, ou seja, na manutenção desses 12%. Então, meu argumento, desde o início, é esse. Tudo o que ele fez foi para preservar esse núcleo duro, não foi para preservar o terço que ele tem. Todas as atitudes dele. Então, eu acho que isso é um indicador, e um indicador de uma oportunidade política também. Não só um indicador do que vai acontecer, do que eu acho que vai acontecer, mas uma oportunidade política. Ângela? Eu acho que o impeachment, imagino que todos nós aqui estamos mais ou menos de acordo, que seria uma saída boa para o país, por um lado, mas, por outro, a gente também precisa considerar que, desde que nós voltamos à democracia, seria o nosso terceiro impeachment, e nós saímos do regime militar e o impeachment agora devolveria o poder a um militar, porque o Bolsonaro, afinal de contas, é um militar expulso do exército, né? E que é um político há muitos anos, não representa a corporação. Agora o Mourão não, o Mourão fez a sua carreira vinculada ao exército, tem uma penetração, uma representatividade, e é um pouco imponderável saber o que seria um governo Mourão. Ele, se vocês se lembram, na posse, ele teve uma atitude muito parecendo um militar de caserna, muito claramente. Depois ele fez um media training, virou essa figura simpática, mas ele é o vice. É muito difícil saber o que seria ele no governo. E ele tem a vantagem e a desvantagem de ser mais eficiente do que o Bolsonaro, de ser mais controlado do que o Bolsonaro. Então, talvez ele realmente levasse a cabo um governo de direita com mais consequência. Agora, eu acho que desde que a gente fique no âmbito da democracia, estamos bem, a democracia é cheia de crise da sua natureza e tal. O problema é a gente chegar numa situação tão crítica que isso gere um caos político generalizado. A gente já tem agora, com a pandemia, provavelmente a gente vai ter, além da desorganização econômica, uma desorganização social. A pandemia pune, sobretudo, a população mais pobre, a gente vai ter aí várias crises sobrepostas. Do ponto de vista da população, o interesse não é quem está no governo, assim as pessoas vão sobreviver, né, do ponto de vista desses estratos. E do ponto de vista da elite, assim, cadê os apoiadores do Paulo Guedes e do Moro? Eu acho que essa gente é que é um pouco o pivô da história. Continuam apoiando esse governo, vão abandonar esse governo, porque os dois estão lá quietinhos. Teve todo esse negócio do Mandetta, eles foram a favor do Mandetta, quando o Bolsonaro pôs o Mandetta para fora, eles estão lá mudos, não é? Então, o governo ainda é um governo híbrido, ele não é só desses bolsonaristas puro sangue que repetem o presidente. Tem essa gente que representa, o Guedes representa muitos setores econômicos ainda. Sim. Bem, eu acho que nós estamos caminhando para o fim. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil e muito angustiante, né? Do ponto de vista pessoal, do ponto de vista da sociedade brasileira, do ponto de vista do que pode nos acontecer com o país. Então, para não terminar essa discussão numa nota negativa, eu gostaria de que vocês dissessem qual seria o melhor cenário possível, né? Não o desejável do ponto de vista político nessas circunstâncias, até para
que as pessoas possam, né, dizer, não, pode ter alguma luz no fim do túnel, além da luz do trem que vem na contramão. Marcos, você quer começar? Então, Hermínia, como o otimista do grupo, né, eu acho que a minha imagem de futuro otimista é, como disse a Ângela, que a gente continue da democracia, né, que não é uma coisa evidente hoje, porque Bolsonaro acuado pode acontecer qualquer coisa, nós sabemos disso. Enquanto a pandemia estiver na sua fase aguda, e a gente não sabe quanto vai durar isso, a única coisa que a gente pode fazer é tentar isolá-lo da melhor maneira possível. Panelaço não é o que a gente quer, mas é importante. É uma coisa. As redes são um ativismo importante, a gente tem que continuar nisso, isolá-lo, mas nós temos de pensar adiante. Quer dizer, como é que nós vamos repactuar a democracia brasileira? Isso eu acho que é o essencial. O essencial é que, como sociedade, a gente comece a conversar com todas as pessoas que sejam conversáveis, e eu considero que são conversáveis todas as pessoas que não fazem parte dos 12% do núcleo duro do bolsonarismo, para pensar o que pode ser uma saída para o país. O general Mourão, ele está longe de ser um democrata convicto, tá certo? Nós sabemos. Então, foi ele que falou sobre o autogolpe durante a campanha, né? É grave. Agora, de outro lado também, a gente viu que é um personagem que é capaz de se adaptar às circunstâncias, ou seja, se tiver um grande acordo e ele fizer parte desse acordo, ele talvez, cumpriria a sua função. Então, isso é importante. Ou, se for o caso, se faz um duplo impeachment e vamos em frente. Mas a perspectiva otimista é, de fato, a gente conseguir, de um lado, afastar esse presidente e, em segundo lugar, e ao mesmo tempo, repactuar a democracia brasileira para o futuro. E eu acho que isso se tornou possível na desgraça. Essa seria a minha posição. Conrado? Eu acho, é difícil discordar que o melhor cenário é o cenário do Marcos. É um cenário que consegue transpor essas divergências políticas e partidárias e construir, pactuar um grande acordo democrático que abra mão e renuncie do seu interesse político imediato, né? Acho que é importante ser muito realista com como essa crise, o mínimo que essa crise pode causar. E essa é uma frase sua, Maria Hermínia, que a gente vai sair mais triste, mais pobre e mais desigual. Essa frase ela é muito dura, e a consequência política disso, eu só não acho que uma alternativa plausível seja o impeachment duplo. O impeachment traz, sim, Mourão. Fazer vingar um crime de responsabilidade no Mourão é muito mais difícil. Acho que a Ângela também expôs a preocupação de todos, que é ter um terceiro impeachment ao longo de 30 anos de democracia. Mas, do meu ponto de vista, a situação é tão dramática que, concordo com o Marcos, numa situação dramática dessas, acordos ousados e arrojados desse tipo podem surgir. E, se surgirem, quanto mais a gente se aproximar de um impeachment de Collor, mais indolor poderá ser esse impeachment. Eu ponho fichas nessa história, porque saídas judiciais para isso precisariam de outros concertos políticos e seria mais improvável de fato. Só lembrando que o impeachment do Collor foi uma renúncia, né, no final. Pois é. Ângela? Eu ia lembrar justamente isso, que essa é uma alternativa que seria mais pacificada se ela fosse possível. Vendo ontem o Bolsonaro na TV, eu fico com a impressão que não está totalmente fora do baralho, porque ele está exausto. Ele claramente não é uma pessoa preparada para o tipo de estresse que é a situação em que ele está
produz, né? Agora, eu acho que uma solução, não sou tão otimista quanto o Marcos, embora ficaria muito feliz se a solução que ele aponta vingasse. Mas eu acho que uma solução a meio caminho seria essa que um pouco está acontecendo. Os governadores estão governando seus estados à revelia do presidente, o STF garantiu aos governadores a possibilidade de manterem a quarentena, pelo menos por enquanto. Quer dizer, se houver, o Congresso está se contrapondo a ele. Então, se os outros poderes, sejam os executivos estaduais, sejam os outros poderes da República, se puderem conter essa figura a um nível não inofensivo, que é inviável, mas a um certo cercadinho de poder, que ele faça só as suas coisas midiáticas e tal, eu acho que essa seria a melhor saída, né? Só que eu também não vejo isso como muito viável para funcionar no longo prazo. Nós temos ainda 2 anos de mandato, né? O problema, se o mandato dele ele é um pato manco no começo do mandato, praticamente. Então, é muito difícil. Eu, infelizmente, não sou otimista e, e acho que nós estamos aqui numa encruzilhada difícil de sair. Hermínia. Eu queria agradecer ao Conrado Hubner Mendes, aos meus colegas do SEBRAP, Ângela, Alonso e Marcos Nobre, por essa discussão tão rica. Queria convidar o público que está nos assistindo, ou venha nos assistir depois no YouTube do SEBRAP, para as próximas sessões. Nós vamos continuar aqui enquanto a pandemia nos mantiver em casa, nós continuaremos falando por esse meio. Até logo, muito obrigada a todos pela atenção. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.